Bom, e para compor a mesa diretiva, convidamos o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato, e nesse ato representando a Frente Brasil Popular. Convidamos Rodolfo Vasconcelos, diretor do Sindipetro RN. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva Cruz. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Jefferson Lúcio, da Subcoordenadoria de Assuntos Comunitários do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Viana, diretora da FUP, Carlos Araújo, coordenador-geral da Associação dos Juristas pela Democracia, Jean Varela, coordenador da região metropolitana, Jorge Câmara, secretário de Estado adjunto do Planejamento e de Finanças. Agradecemos ainda a presença do Grupo de Policiais Antifascismo. Registramos e agradecemos a presença de Linaura Maria Freire Santos, representando o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, do RN, o IPERN. Agradecemos ainda aos representantes da UMIS, UBS, UJS. Antenor Roberto Soares de Medeiros, vice-governador pelo PCdoB aqui no Estado. Registramos e agradecemos a presença da deputada federal pelo PT, Natália Bonavides. O mandato do deputado estadual Francisco Assis, pelo PT. Registramos e agradecemos o mandato da deputada Isolda Dantas. Agradecemos a presença de Divaneide Basílio, vereadora de Natal pelo PT. Joseilson Ferreira de Araújo, da Frente Popular Caicó pela Democracia. Registramos e agradecemos a presença de Divanilton Pereira, presidente estadual do PCdoB aqui no Estado. Agradecemos a presença de Moacir Soares, do CTB. Registramos ainda e agradecemos a presença de Thaíse, da Articulação dos Povos Indígenas do RN. E, por fim, Cláudio Gabriel, Superintendente Regional do Trabalho. Com a palavra, a magnífica reitora da UFRN, Ângela Paiva Cruz. Boa noite. Seremos bastante breves. Eu quero cumprimentar o Wellington e o Rodolfo aqui na mesa, representando o Sindicato Adurne e o Sindipetro. Quero cumprimentar a convidada, né, desta noite, no Trilhas da Democracia, a nossa deputada Jandira Fegali. Seja muito bem-vinda. Quero cumprimentar a nossa deputada e ex-aluna Natália. Seja bem-vinda. Em nome delas duas, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares presentes e representados e os colegas aqui, alunos, servidores, trabalhadores, que estão com a grande necessidade de ter mais informações sobre as reformas e, hoje, nessa pauta, a questão da Previdência, que, mais uma vez, volta aos palcos, né, do Parlamento brasileiro, e nós precisamos ter esses espaços de discussão
não é, para que nós nos inteiremos e possamos defender com muito conhecimento, com largueza e profundidade de conhecimento, para que possamos fazer a defesa dos direitos constitucionais. Então, eu parabenizo a Adurne Sindicato por esse belíssimo projeto que tem ajudado a universidade a ser esse espaço de discussão, de debate das ideias, as mais diversas, plurais, inconsistentes, contraditórias, tudo se reúne no âmbito de uma universidade, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa finalidade. Então, de novo, parabéns, sejam todos bem-vindos e fiquem bastante à vontade, porque a nossa convidada do Adurne Sindicato é uma parlamentar de longa estrada e de muita participação nas lutas pela democracia e pelos direitos dos brasileiros. Bem-vinda, Jandira, e bem-vinda a todos. Agora com a palavra, Rodolfo Vasconcelos, diretor do Sindipetro RN. Boa noite. Agradeço a presença de todos, fico feliz em partilhar da mesa com o professor Wellington, professora Ângela Cruz, representando aqui o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. Falar do governo Bolsonaro, rapidamente, olhando no que ele prometeu e no que ele está fazendo, está mais ou menos semelhante, né? Na realidade, a gente está tendo a vantagem de ter um certo grupo de incompetentes lá na direção do país, e por isso essas contradições acabam nos favorecendo. Os ataques não se dão apenas na linha de frente da Previdência, reforma trabalhista, terceirização. A preocupação do governo é atacar nas outras frentes, as frentes das entidades representativas, dos trabalhadores, das categorias da população em geral, né? O mais recente ataque foi agora no Carnaval, quando foi publicada a medida provisória 873, que fala, na realidade, do formato da contribuição assistencial. A tentativa é reduzir essa participação das entidades que são representativas da categoria. Então, a medida provisória coloca a obrigatoriedade de pagamento da contribuição via boleto e não mais desconto em folha, né? A gente sabe que o desconto em folha já é aplicado em várias condições, inclusive empréstimos consignados e tal. Então, eles atacam de uma forma totalmente desleal e deturpando essa condição. Agora, a tentativa seguinte, após a Previdência, o Rogério Marinho, que você já deve conhecer, né, ex-deputado, teve a ousadia de colocar essa possibilidade de quebra da unicidade sindical, que é prevista na Constituição Federal, né? A unicidade sindical, cada base territorial tem a sua categoria representativa. Ora, imagine só os empregadores criando um sindicato dos trabalhadores, eles vão ter essa possibilidade. É muito mais fácil eles conseguirem impor o direito do patrão, né, a forma de pensar do patrão, criando essa dissidência, né, de sindicatos, tirando o grande ganho da unicidade sindical, que fortalece as categorias sindicais. Então, veja as várias frentes que são do embate do governo contra os trabalhadores. Rapidamente, em relação, por exemplo, à reforma, a gente enxerga a capitalização como altamente criminosa, né, principalmente para gerações futuras. A Organização Internacional do Trabalho colocou aí um estudo, né, que mostra justamente o processo inverso do Brasil, revertendo as privatizações da Previdência. Um trabalho que identificou que de 1981 até 2014, 30 países privatizaram suas previdências. Entretanto, até 2018, reverteram 18 países, inclusive esses 30 países, nenhum faz parte da OCDE, nenhum deles se aventurou nessa trágica iniciativa da capitalização. Então, a gente enxergar essas várias frentes no mundo afora, nos faz perceber que é criminosa o formato da reforma da Previdência, a nova Previdência, né? O Chile, por exemplo, que é utilizado um caso clássico, né, tem hoje em dia a aposentadoria de 1/3 do valor do salário mínimo. Então, aí
altamente criminoso, né? A gente espera, de fato, que essas mobilizações se intensifiquem, como agora a mais recente de sexta-feira, e vamos à luta, pessoal. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença de Tiago Costa, presidente do Sindicef Caicó. Agora, com a palavra, o presidente do Adurne Sindicato e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, professor Wellington Duarte, nesse ato representando a Frente Brasil Popular. Boa noite a todos e todas. Agradeço desde já a presença de vocês, aos que estão assistindo agora. Eu acho que nossas breves palavras devem conter duas coisas. Um chamamento à sociedade, nesse momento, para defender a democracia. E a democracia cada vez mais ameaçada. Uma democracia que está vivendo agora, nessa semana, a tentativa de se reescrever o passado do Brasil. Isso é muito grave. Isso é extremamente grave e nós não podemos ficar calados e omissos nesse momento. Não é brincadeira o que está sendo perpetrado nesse país. E mais uma coisa, não é só reescrever a história, é criar uma história futura. Uma história que eu já me referi várias vezes, tendo como base um Estado completamente desarticulado. O nosso companheiro aqui, o Rodolfo, já falou sobre a reforma da Previdência. E nessa minha breve introdução, eu acho que essa reforma expressa claramente o que é o governo que está aí e que foi eleito, infelizmente. É uma reforma machista, é uma reforma racista e é uma reforma genocida. O que esta reforma está colocando para a sociedade brasileira é a possibilidade de que daqui a 5 ou 10 anos estarmos com uma imensa camada da população marginalizada nesse país. E é isso que nós queremos? É isso que a universidade quer para a sua juventude e para a sociedade como um todo? Então, eu acho que na trilha da democracia, que começou em 2016, denunciando que estava em curso um golpe, não sei se as pessoas lembram, mas estão lá no YouTube as gravações, nós começamos esse projeto exatamente porque tínhamos essa ameaça. E agora, 3 anos depois, nós estamos vivenciando não apenas esse golpe, mas uma inflexão ainda maior rumo ao autoritarismo. Então, eu quero saudar a nossa convidada, Jandira Fegali, dizer que o Adurne Sindicato não arreda o pé da luta pela democracia e não vai desistir jamais de estar ao lado do povo brasileiro. Obrigado. Bom, a gente agradece a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Queremos registrar e agradecer a presença da União Brasileira das Mulheres, a UBN, Gabriel Medeiros, subsecretário de Juventude do Governo do Estado, Carla Tatiane, subsecretária de Mulheres aqui do Governo do Rio Grande do Norte. Lembrando que durante a exposição da palestrante, os presentes poderão encaminhar perguntas à mesa por escrito no cartão que vocês receberam na entrada aqui do auditório. Daremos seguimento ao evento com a palestra da deputada federal Jandira Fegali. Jandira Fegali é médica, baterista e deputada federal em 7º mandato. Foi a primeira presidente da Comissão de Cultura da Câmara e líder da bancada do PCdoB por 2 vezes. Atualmente é a líder da minoria na Câmara, estrutura que representa todos os partidos de oposição da Casa. Já foi secretária de Cultura do Rio e secretária de Desenvolvimento, Ciências, Tecnologia e Pesca de Niterói. Em 2006, escreveu o texto final da Lei Maria da Penha, considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações do mundo sobre gênero. Para dar início à palestra, convidamos a deputada federal Jandira Fegali.
Com a palavra, a nossa palestrante. Pode ser daqui? Pode? Então tá. Vocês preferem que eu fique lá? Vai. A opção é minha? É democrático assim? Então tá bom. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, magnífica reitora, professora Ângela Cruz. Boa noite, professor Wellington, do Sindurne Sindicato, da Adurne Sindicato. Quero agradecer o convite da Adurne, do Sindipetro, da Frente Brasil Popular, que me dão a honra de fazer parte dessa galeria de ilustres convidados desse ousado projeto na trilha da democracia. Quero cumprimentar minha aguerrida e combativa colega de parlamento, deputada Natália, em nome dela, todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar o antenor, não sei se já está aqui, nosso vice-governador aqui de Natal, do PCdoB, em nome dele, a grande acolhida que tive hoje da nossa governadora Fátima Bezerra, única mulher governadora desse país, e que nos dá muito orgulho. Aliás, o povo valente do Nordeste nos deu muito orgulho nesse processo eleitoral. Quero cumprimentar todas as entidades, autoridades presentes, professores, servidores, alunos e demais pessoas presentes aqui nesse auditório lotado, que eu agradeço muito a presença de todas e todos. Quero dizer que o tema que me traz aqui é um tema bastante mobilizador, bastante complexo, bastante grave para todas nós e para todos nós, mas, obviamente, que eu preciso contextualizar a reforma da Previdência nesse momento político nosso. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer também a presença de militantes dos partidos políticos. Eu faço parte de um partido político, que é o Partido Comunista do Brasil, que sustenta a foice e o martelo, que não são símbolos de violência, são símbolos do trabalho. A foice do campo e o martelo dos trabalhadores operários da cidade. E, apesar disso, tentam nos criminalizar. E eu gostaria de, há 3 dias do dia 31 de março, dizer que, de forma muito convicta e de forma muito frontal, eu quero deixar aqui a minha indignação, não só como cidadã, mas como militante comunista, como militante de esquerda, como militante pela liberdade, pela democracia no Brasil, militante de um partido que já perdeu muita gente lutando pela liberdade, repudiar a tentativa ou o chamado oficial do presidente da República às comemorações do golpe de 64. Nós não podemos aceitar que alguém se utilize formalmente de um cargo para afrontar a história de luta de tantos e tantas brasileiras que deram suas vidas pela liberdade no Brasil, que desrespeite as famílias dos mortos e desaparecidos políticos e que afronte a Constituição brasileira, onde está escrito que tortura, cassação de mandatos, a liberdade de manifestação e organização são crime. E nós não podemos aceitar que este presidente, infelizmente eleito, possa chamar as forças militares a fazerem apologia do golpe de 64. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação como militante de esquerda e pela liberdade desse país. E quero aqui deixar a minha homenagem, inclusive, a uma pessoa desse Estado, que morreu na guerrilha do Araguaia, chamado Glênio Sá, cuja filha está aqui conosco, que é a Jana Sá. E quero dizer que hoje, dia 28 de março, a juventude brasileira
se movimentou nesse Brasil inteiro para homenagear a memória de um jovem que, exatamente na data de 28 de março, foi assassinado pela ditadura, que foi Edson Luiz. E a nossa homenagem a Edson Luiz, que morreu na chamada morte do calabouço. Então, é bom que a gente registre essas coisas, porque a história não pode ser assassinada também, não é? Nós precisamos sempre resgatar a história para que ela nunca mais aconteça, né? Por isso a gente sempre grita memória, verdade e justiça. Infelizmente, no Brasil, a gente está começando a resgatar a memória, a verdade, mas a justiça a gente ainda não chegou lá. Mas um dia, quem sabe, a gente ainda chega, né? Aliás, o presidente da UBS também é aqui de Natal, que é o Gork, que é o nosso companheiro que dirigiu hoje essas manifestações. Mas, falando na questão democrática, eu sempre gosto muito de me referenciar nos textos de Achille Mbembe, que é um cientista político da África, e num dos textos ele localiza muito claramente as contradições do capitalismo moderno, do capitalismo contemporâneo, que a principal contradição dele hoje é exatamente com a democracia. Quanto mais o capitalismo avança, maior a contradição dele com a democracia. E essa é uma contradição que nós vemos hoje no mundo e também aqui no Brasil. A sobrevivência do capital pelo tamanho dos chamados descartáveis, ou do contingente, que ele chama dos descartáveis e sem serventia, pelo tamanho das restrições e da agenda restritiva de direitos, ele necessita da restrição democrática. E isso é que nós vamos vivendo nesses últimos anos, e agora, particularmente, é isso que a gente vai cada vez mais detectando e percebendo nas agendas, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. O capitalismo está sem nenhum escrúpulo, para absorver lideranças autoritárias para impor a sua agenda. Isso não é só aqui. Aqui também está acontecendo, mas isso, se nós olharmos a realidade de alguns países da Europa, da Ásia, nós vamos perceber que essa é uma incorporação que o capitalismo contemporâneo faz para garantir a aplicação da sua agenda, que é uma agenda de destruição do Estado brasileiro, dos Estados, é uma restrição e sequestro de direitos do povo, é uma agenda que não respeita as fronteiras nacionais, de destruição de suas soberanias, de aumento dos orçamentos bélicos, e que vai destruindo uma geração de direitos, porque o direito não acontece porque a gente nasce, eles são conquistas. Então, nós tivemos a primeira geração dos chamados direitos individuais, depois os direitos coletivos, depois os direitos difusos de cidadania, depois os direitos de acesso à tecnologia e à pesquisa, e nós vemos que nós estamos retrocedendo. Estamos retrocedendo. E hoje a nossa referência agora é o Estado liberal, que nós estamos perdendo, o chamado Estado Democrático de Direito, que foi inaugurado com os Estados liberais, onde o centro era o indivíduo, e hoje nós passamos a ter como centro o consumidor. O indivíduo deixa de ter a característica de cidadão para ser o consumidor. E é dentro dessa caracterização e dessa simbolização é que nós vamos vendo que você perde os princípios éticos fundamentais e nós passamos a ter o princípio da eficiência. A substituição da política pela técnica, esse consumidor vai tendo o estímulo à competição, o estímulo ao individualismo no confronto com a solidariedade, o estímulo do indivíduo versus o coletivo, da competição versus a solidariedade, e é essa política que vai criando seus instrumentos, que não são apenas instrumentos bélicos, mas isso vai gerando consequências geopolíticas, arcabouços institucionais, e vai gerando políticas públicas, que vão gerando modificações claras na Constituição dos países, em golpes institucionais legalmente estabelecidos, com farsas de legalidade. E isso aconteceu no Brasil e aconteceu em outros países, inclusive da nossa região, no nosso continente.
E é dentro dessa modificação do Estado, dentro dessa modificação de arcabouços legais e dentro dessa modificação de concepção de sociedade, que se encaixa, inclusive, não só a eleição que nós tivemos aqui de Bolsonaro, mas se encaixa também a própria reforma da Previdência. A gente vem, não sei se vocês estão aqui, alguns aqui devem lembrar, a Constituição de 88 já aconteceu na contramão da maré internacional. Quando nós fizemos a Constituição de 88, nós já tínhamos Thatcher, já tínhamos Reagan e já tínhamos o Chile evoluindo no projeto neoliberal. Nós escrevemos a Constituição de 88, os constituintes escreveram a Constituição de 88 já na contramão, já numa contramaré de um processo avassalador de conquistas de Estado mínimo em vários países do mundo. O Paulo Guedes já estava no Chile. Não sei se vocês sabem, o Paulo Guedes ficou 10 anos no Chile, construindo o projeto neoliberal que se estabeleceu no Chile, inclusive a reforma da Previdência de lá. É bom que a gente lembre dessas coisas para entender o que ele está fazendo aqui, não é? Então, nós escrevemos esse projeto na contramão. Em 89, quando teve a eleição para presidente da República, e que o Collor ganhou aquela eleição, o primeiro projeto que ele apresentou no Congresso Nacional, em 1990, foi o emendão do Collor. Não sei se vocês lembram disso. O emendão do Collor já desconstitucionalizava parte da Seguridade. A tentativa de desmontar esta Constituição já vem da década de 90. Ele não teve força para isso. Ele caiu antes disso. O período Itamar segurou um tempo. Quando Fernando Henrique entrou, mesma coisa, ele tentou a reforma da Previdência, modelarmente vinculada ou orientada pela reforma chilena, tentou tirar o SUS da Constituição, não conseguiu, porque houve resistência. Eu já estava no Congresso em 1991, quando Fernando Henrique entrou, ele tentou e houve resistência da sociedade nossa, dentro do Congresso Nacional. Eu já estava lá, imaginem, é tempo, hein? Já estava para me aposentar. Já estava lá, mas ele conseguiu desmontar a Constituição em vários pontos, no desmonte do Estado brasileiro. Quebrou o monopólio do petróleo, quebrou o monopólio das telecomunicações, conceito de empresa de capital nacional, a cabotagem brasileira. Essa Constituição vem sendo violentada há muito tempo, porque ela foi feita, repito, na contramão da maré internacional. A pressão do capital financeiro já vinha muito grande nesse processo, já vinha assim. Até que eles, por não suportarem mais a paralisação do processo com a eleição de Lula deu um freio, uma parada brutal na agenda que vinha dos neoliberais e do capital financeiro. Houve uma paralisia. Não houve o desmonte total da política macroeconômica, não houve uma revolução na eleição de Lula, nós sabemos disso, mas houve uma paralisia objetiva daquela agenda. Uma paralisia objetiva. Nós passamos a fazer um projeto diferenciado, democrático, popular. E na agenda internacional, particularmente, mudou-se a estratégia completamente. Foi insuportável para eles o G20, foi insuportável para ele o BRICS, foi insuportável para eles a Unasul, insuportável a rearticulação do bloco regional da Unasul e da região do Mercosul. Isso foi insustentável, porque isso era o confronto com uma estratégia de alinhamento com o Império norte-americano e com a política do capital financeiro e das grandes empresas norte-americanas. Isso paralisou o processo, mudou a estratégia. E eles não suportaram esse processo, nem dos dois governos Lula e também não da Dilma. E, obviamente, que isso engendrou um planejamento que, infelizmente, contou, e é bom que a gente diga isso, com o Partido da Lava Jato, com parte de agentes públicos nacionais, com o capital financeiro e com a grande mídia. É bom que a gente repita essas coisas, porque muita gente boa, muita gente da classe média, muita gente interessante achou que a Lava Jato era a coisa mais maravilhosa que estava acontecendo no Brasil. E a gente dizia, isto não é verdade.
É claro que nós temos que combater a corrupção, isso é obrigação, não é favor, mas aquela ali foi uma construção política para dar no que deu o processo de interrupção da democracia brasileira. E nós temos que dizer isso com todas as letras. Não dá para ter defensiva nesse processo, não dá. Aliás, é bom que se diga que o contrato que apareceu aí, Petrobras, governo americano, apropriado em 2,5 bi pelo senhor Dallagnol, acho que não precisa dizer mais nada, né? E quando o senhor Moro vira ministro do Jair Bolsonaro, aí é que não precisa dizer mais nada mesmo, né? Então, está claro o processo. Então, eles conseguiram, num planejamento, fazer o golpe. E conseguiram pior, conseguiram prender o Lula, sem nenhuma prova. Lula é um preso político. E nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter como agenda a campanha para tirar o Lula da cadeia. Nós precisamos libertar o Lula. Isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro. Não só porque o Lula é muito grande, ele não cabe naquele lugar, não cabe. Porque é injusto que ele esteja lá, ele é um preso político. Terceiro, porque libertá-lo é uma luta da democracia brasileira. Isso não é uma questão do Lula, é uma questão nossa, da democracia brasileira, e nós precisamos fazer a campanha do Lula livre. Isso é uma responsabilidade nossa. Dito isso, e dito que nós estamos vivendo um processo em que o capitalismo contemporâneo, ele nos traz para um processo de restrição democrática, de destruição do Estado brasileiro e de restrição de direitos, é bom dizer que a eleição do Bolsonaro, ela se assenta numa série de incompetências nossas também, na comunicação com o povo, se assenta em brechas que a política deixou para que a sociedade rejeitasse a política, e esse discurso que foi feito de destruição da política, de anticorrupção, nos fez perder todas as bandeiras. A gente disse, fora Temer, o Temer ficou. A gente disse, não vai ter golpe, teve golpe. A gente disse, ele não, e ficou ele sim. A gente agora tem que passar a fazer com que as nossas bandeiras sejam vitoriosas. E isso nós temos que fazer modificando não só a forma de atuação, mas entrando claramente num processo estratégico diferenciado de comunicação. De comunicação. Nós não podemos mais ser incompetentes nisso. E eu não estou falando de TV aberta, não, gente. Isso aí a gente não tem mesmo. Isso aí não vai ter jeito, isso aí a gente não tem. Eu, então, que disse na Globo que a Globo era golpista, eu nunca mais apareço lá. Essa aí eu não tenho a menor chance. Essa aí eu não tenho chance. Quando nós chegamos para a agenda concreta, e aí é que nós temos que entrar para a mobilização, é que eu queria entrar objetivamente na reforma da Previdência. Porque eu queria localizar para vocês o seguinte, o governo do Bolsonaro é um governo que tem muitas contradições, tem muitos núcleos internos ali. Você tem a banca, que não precisa de intermediário, o mercado está lá dentro, o capital financeiro está lá dentro, Paulo Guedes não precisa de intermediário, é ele, né? Você tem aquela família olavista do clã que está ali, né, que manda no governo. Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, o filho dele, vereador, despachou do Planalto. Está ali, né, aquela família que todos aqui acompanham. Você tem a chamada nova democracia, que militarizou o governo e que politizou as Forças Armadas. Isso não acontece desde o Castelo Branco. Castelo Branco fez um decreto para impedir que as altas patentes militares fossem para os governos. Elas não iam, e agora os militares são mais de 100 já, ocupando postos chaves dentro do governo, principalmente do Exército. E você tem a toga, que é a turma ali do Moro, fazendo aquele pacote anticrime, que se a gente pudesse debater, eu debateria aqui. É algo absolutamente necessário que a gente rejeite aquele pacote, rejeite. Aquilo é superencarceramento e autorização para matar. Essa é uma discussão que nós vamos precisar fazer. Essas contradições estão aparecendo no governo. E no Congresso, gente, não sei se vocês estão acompanhando. Natália, às vezes a gente senta para rir, né? Porque eles se matam sozinhos. A oposição, às vezes, fica olhando para rir. Porque chega a ser engraçado
um nível de desqualificação, de despreparo. Eles batem cabeça o tempo inteiro e eles não conseguem se acertar. Há um isolamento do governo dentro do Congresso, eles estão tentando se reconstruir. Mas eu posso afirmar para vocês o seguinte, a impressão que eu tenho, é que Bolsonaro não aposta nessa construção. Ele aposta na crise institucional. Ele aposta na crise com o Congresso, na crise com o Judiciário, para fazer surgir uma possibilidade muito mais autoritária no país. Ele não aposta para o conserto, ele aposta para o autoritarismo, ele aposta na crise para o fechamento democrático. Essa é a minha avaliação. Ele aposta nisso, usando o principal argumento que tem apelo popular: não componho com a velha política. E isso tem apelo na sociedade. E os militares têm credibilidade na sociedade também. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que ele está tentando fazer, para a sociedade acreditar que uma outra forma de governar é mais viável para limpar e dar jeito no Brasil. Ao final, acho que a gente precisa ter uma noção do que a gente precisa fazer diante deste quadro, que é um quadro absolutamente preocupante, na minha opinião. A reforma da Previdência, diante deste quadro, passa a ser um instrumento onde muito mais interessa ao Paulo Guedes, muito mais interessa ao mercado do que propriamente a figura do Bolsonaro. Essa reforma da Previdência é uma reforma, eu trouxe até um PowerPoint, nem vou botar, porque acho PowerPoint um negócio frio, eu vou deixar à disposição de vocês, porque tem muitos dados nessas lâminas, muitos dados, tem gráficos, tem dados macroeconômicos e os dados da própria reforma. Eu vou deixar à disposição aqui da Adurne para vocês, quem tiver interesse, pegar essas lâminas, esses dados, que eu acho que eles são importantes. Mas eu vou localizar em diretrizes fundamentais essa questão da reforma. Primeiro, eu não sei aqui se, talvez aqui os mais velhos se lembrem. Antes da Constituição de 88, a saúde pública ela era possível, principalmente na época dos institutos por categoria. As pessoas entravam nos hospitais públicos quando tinham carteira de trabalho assinada. Eram vinculadas a uma formalidade do mercado de trabalho. Então, as pessoas eram vinculadas, ela entrava. Quando não tinha vínculo formal, elas iam para as ambulâncias do Sandu, iam para a indigência. Alguém aqui lembra disso? Alguns lembram. Então, quando a Constituição de 88 ela é feita, depois de um acúmulo enorme da 8ª Conferência de Saúde, da luta dos sanitaristas, já uma ata, de uma série de mobilizações sociais, nós entendemos o seguinte, de que a saúde precisava ser universal, de que a assistência social precisava se universalizar e que a previdência social não podia ser uma relação de seguro, uma relação individual entre você e o que ia pagar a sua aposentadoria. Precisava ter uma contribuição da sociedade para que todos pudessem ter uma previdência sustentável. E aí se construiu o que está hoje na Constituição, que é o sistema de seguridade social, que é um dos maiores sistemas de proteção social do mundo. É o único sistema de proteção social do mundo que taxa o capital. Não é apenas a folha de salário, empregado, empregador. Aqui a gente taxa faturamento e lucro das empresas para a Seguridade Social brasileira. Se você comprar este copo d'água, quem fabricou este copo terá, sob o seu faturamento e o seu lucro, um tributo para a Seguridade Social. Então, direto ou indiretamente, todo mundo contribui para a Seguridade Social brasileira. Todos. Não é favor nenhum ter saúde pública para todos, ter assistência social para todos e ter uma previdência sustentável. Todos contribuem. Nós estamos taxando o capital, as empresas que fabricam este copo. Esse sistema ele é absolutamente sustentável e é superavitário desde quando ele foi criado. De 2005, para pegar 10 anos, a 2015, o superávit da Seguridade foi em média de 60 bilhões.
Sistema superavitário. Obviamente que se eu tenho desemprego, precarização do trabalho, não tenho carteira assinada, se as empresas fecham, se eu não tenho economia funcionando, óbvio que eu vou reduzir a contribuição para a Previdência. Mas o problema não está na Previdência, o problema está na economia. Então, para resolver a Previdência, não é a Previdência que resolve a economia que resolve a Previdência. Então, se eu quero dar sustentabilidade à Previdência, eu tenho que ter desenvolvimento econômico, eu tenho que ter empresa aberta, eu tenho que ter carteira assinada, emprego decente, para resolver a sustentabilidade da Previdência. E não fazer uma reforma que eu tire direitos, que eu massacre os trabalhadores, para resolver uma reforma fiscal. É o inverso. Então, quando eu vou discutir Previdência, eu vou pegar o seu relato, para vocês terem uma ideia, no período do Lula, onde eu tive quase pleno emprego e uma economia pujante, só a folha de salário deu superávit à Previdência. Só a folha de salário, sem considerar as contribuições sociais. Hoje, em 2016 e 2017, com essa queda de 14 milhões de empregos, com empresas fechando e economia estagnada, eu passei a ter um déficit de 50 bi, não de 300 bilhões, como eles divulgam para a sociedade brasileira. Além disso, eu tenho, só de desoneração e de renúncia de contribuições sociais, para agroexportador, para uma série de setores, 287 bilhões de renúncia e de desonerações. De dívidas previdenciárias, passa de 400 bilhões. Para as petroleiras estrangeiras, tem uma desoneração de 1 trilhão para importar equipamento no Brasil. Um projeto no período do Temer que nós rejeitamos, fizemos de tudo para ele não passar, mas passou. Fora a rolagem de dívida, bom, aí esse daí, então, é absurdo. Então, nós temos alternativas, lucros e dividendos sobre capital próprio. Tem uma série de projetos tramitando lá, que eles não aprovam, mas não é porque não querem, é porque é uma escolha de classe, gente. É uma escolha de classe. No período do Michel Temer, agora, o ano passado, foi aprovado redução de contribuição previdenciária do agronegócio. Depois eles falam em déficit da Previdência. Mas, na hora do trabalhador rural, querem impedir que ele se aposente, o agricultor familiar. Isso não é um problema de querer, é opção de classe. Quem eu prejudico e quem eu beneficio. Eles beneficiam o agroexportador e prejudicam o trabalhador da agricultura familiar. Isso é a ótica de classe da política brasileira, não é outra coisa. Então, quando eles fazem o anúncio de um déficit bilionário, e quando eles apresentam uma reforma da Previdência como solução para a economia, a gente tem que dizer, não é a Previdência que salva a economia que tem que resolver a Previdência Social. É o contrário. E apresentar as alternativas de soluções macroeconômicas que nós podemos apresentar. Então, a primeira coisa da reforma da Previdência que nós precisamos dizer à sociedade é que eles estão pegando esse imenso sistema de contribuição social que transformou numa seguridade multifontes, que nós temos 5 fontes da seguridade social, inclusive do capital, para transformar a saúde universal, assistência social não contributiva em uma previdência sustentável, intergeracional, de repartição, que não tem nenhum risco dela falir, nenhum risco dela ter um déficit bilionário, em uma previdência desconstitucionalizada, porque a reforma, a primeira coisa que faz é tirar tudo da Constituição, jogar na disposição transitória e dizer o seguinte, tudo quem vai definir é uma lei complementar no futuro. Ou seja, é um cheque em branco que essa reforma dá para uma lei complementar futura que não precisa do quórum de 3/5 do plenário da Câmara nem do Senado. Então, primeiro, você quebra o sistema, fratura o conceito e tira da Constituição. Essa é a primeira questão que a reforma faz. Segundo, em nome de um déficit inexistente. Segundo, dizem que é para combater privilégio. Aí eu digo, privilégio, vamos lá olhar o texto. Aí você vai ler o texto, do 1 trilhão que eles dizem que vão economizar em 10 anos, que é o custo da reforma, porque se eu gasto quase 600 bi por ano com as aposentadorias atuais, 1 trilhão vai me resolver 2 anos para pagar as aposentadorias atuais. 1 trilhão em 10 anos, se eu estou fazendo essa economia,
eu vou ver da onde sai essa economia. Quando você olha o quadro, 715 bilhões saem do regime geral de previdência. O que é o regime geral? É o regime que paga 83% os trabalhadores de até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E os outros 17%, sabe de onde saem? Do abono salarial dos trabalhadores, que é um abono que é de trabalhadores até 2 salários, e da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que cobre exatamente aqueles trabalhadores que têm 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Então, quase 900 bi, do 1 trilhão e 100, saem desses trabalhadores. Cadê o privilégio? Essa é a economia de 1 trilhão, 164 bi, dos trabalhadores, na maioria, de quase 900 bilhões, de até 2 salários mínimos. E pior, as mulheres, neste caso, estão, na grande maioria, se aposentando por idade, sabe por quê? Porque não conseguem contribuir. Porque juntam um papel daqui, uma carteira dali, uma declaração dali, para chegar a 15 anos. E a grande maioria se aposenta por idade, porque não consegue contribuir nem 15. A reforma o que faz? Eleva a carência para 20 anos, aumenta a idade para 62 das mulheres. Aliás, eu vou dizer a vocês, esse governo tem um problemaço com as mulheres. Freud explica, viu? Impressionante, essa reforma prejudica as mulheres em tudo. Só aumenta a idade para as mulheres. As professoras, e tem muitas aqui, as professoras, a carência não aumenta para 15, para 20, não, aumenta para 30. Só na área de educação, a carência para aposentar aumenta para 30 anos de contribuição e eleva a igualdade de gênero para 60 anos de idade na área de educação. 60 para homem e mulher, e a carência não é nem 20, é 30 para aposentar por idade. 30. As trabalhadoras rurais também igualam em 60 anos as mulheres, e a carência também aumenta para 20. A aposentadoria especial, todo mundo sabe o que é, né? Quando está diante de agente nocivo. Para que serve a aposentadoria especial? Para evitar que você adoeça. Então, você se aposenta antes de adoecer. O que eles fazem? Bota a idade mínima. Ora, se eu preciso sair com 15 anos para não adoecer, e eu tenho 40, comecei com 25, ele disse que você só pode se aposentar com 55. Ué, então é para morrer, né? Então, eles botam idade mínima na aposentadoria especial. Desvinculam a pensão por morte, que na maioria são mulheres, do salário mínimo. O cálculo do benefício, gente, não sei se todo mundo leu, é uma vergonha. Eles fazem uma transição para você trabalhar mais. No caso da educação, então, tem que trabalhar 10 anos a mais para ganhar menos. Nenhuma transição faz isso. A transição, você trabalha um pouco mais para as regras atuais, né, do cálculo. Nessa reforma, eles fazem uma transição para você trabalhar mais para ganhar menos, porque o cálculo do benefício, que hoje é 80% sobre as maiores remunerações, passa a ser 60% de todas as remunerações. Então, óbvio que você vai ganhar 60%, vai cortar 40% do valor do seu benefício. No serviço público, isso eu estou dando alguns exemplos. No serviço público, insegurança jurídica total. Total. O serviço público já teve 3 reformas da Previdência. 3. Quem entrou antes de 98, quem estava entre 98 e 2003, e de 2003 para frente. Ele pegou todas as transições e anulou na reforma. Cai todo mundo imediatamente na nova regra. Como é isso? Quer dizer, quem entrou lá em 82, que tinha integralidade e paridade, né? Quem entrou depois de 98 até 2003, que tinha uma outra regra da PEC paralela, quem entrou depois de 2003, que estava no teto e com lei com complementar, quando criasse o FUNPRESP, que é um fundo complementar público, tudo isso tinha transição acertada pelas PECs. Ele pega esse bolo inteiro e diz assim, a partir da PEC, cai todo mundo na nova regra. Isso é óbvio que vai ter batalhas judiciais absurdas. Vai todo mundo para a barra de tribunal. Ele não tem direito adquirido mais, não tem mais expectativa de direito, não tem mais nada nessa proposta de emenda constitucional. Não tem mais nada, absolutamente mais nada. Acaba tudo, para todo mundo, não é?
E a coisa mais, vamos dizer assim, mais estapafúrdia é dizer o seguinte, olha, nós vamos estabelecer aqui nessa emenda constitucional, vamos botar na Constituição que a Previdência Pública terá como alternativa o regime de capitalização. Ou seja, vocês terão a opção de ir para o regime de capitalização. A opção deles é igual ao fundo de garantia, né? De antigamente. Ou você tem estabilidade ou fundo de garantia, né? Quem lembra disso? Aí, quando o empregado chegava e dizia assim, olha, tem aqui o emprego, mas só pode se for para o fundo de garantia. Ora, é óbvio que ninguém mais vai oferecer emprego dizendo o seguinte, você tem opção. Tem opção, gente. É assim, ó, ou vai para a capitalização ou não tem emprego. Não vai ter direito, não vai ter contribuição do patrão, não vai ter encargo. É empurrando para a carteira verde e amarela mesmo. Não vai ter conversa. Então, a capitalização vai ser a Previdência no Brasil. Para ter sustentação econômica ao regime de capitalização, só baixando o teto do regime. Porque senão não tem sustentação econômica. Porque se o teto ficar em 5.800, a grande maioria dos trabalhadores do regime geral não vão para a capitalização. Porque a maioria está abaixo desse teto. Então, para eu empurrar o pessoal para os bancos, eu vou ter que baixar esse teto do regime geral. Para empurrar a maioria para os bancos. No serviço público, da mesma forma. Então, o que eles querem é abrir o Funpresp para o regime aberto, para o fundo aberto, privado, porque o fundo hoje é público, e eles escrevem claramente. Na do Michel já estava assim, fechado ou aberto, a reforma do Michel Temer. Então, eles vão abrir o Funpresp para o mercado, que é o fundo dos servidores, e vão baixar o teto do regime geral, para empurrar as professoras, os professores, a grande contingente de trabalhadores que ganham um pouco mais, para os bancos privados. E aí, não vai ter contribuição patronal, é você e o banco. É você e a instituição financeira, é o seguro. Um seguro que só vai funcionar de acordo com o que você pode contribuir, porque a contribuição é definida, o benefício não. Está escrito lá claramente. Contribuição definida, ponto. Não tem benefício definido. Contribuição definida significa que você vai contribuir com o que você puder, quando estiver empregado, e o futuro, como diz o povo, a Deus pertence. Então, é totalmente você tirar alguém, milhões de pessoas, de um sistema sustentável, seguro, intergeracional, solidário, de repartição, para uma lógica de total risco. Por isso que, disse aqui o companheiro do Sindipeto, dos 30 países que foram, 18 já retornaram. Isso não dá certo. O índice de suicídio de idosos no Chile aumentou absurdamente. Há uma indigência de idosos desse regime, empobrecimento absurdo de idosos desse regime. Mas como o capitalismo contemporâneo diz, pode ter um contingente de pessoas sem serventia, descartáveis, faz parte do projeto dele, não estão nem aí. Se você come, se você tem teto, se você vai se arrebentar, porque eles governam para 10% da população. Então, o regime de capitalização é a privatização da Previdência Pública. É abertamente esse regime, para os servidores públicos e para a grande maioria da população que ultrapassa o teto de um salário mínimo. Vão jogar. Hoje, você já capitaliza se quiser. Ué, quem ganha acima do teto e quer ir para um banco, vai lá e faz a sua previdência. Muita gente hoje já tem no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Faz lá a sua previdênciazinha, se quiser fazer e se puder. O servidor público, que não está no FUNPESP ou quer fazer, já faz. Isso não está proibido. Então, qual é o sentido de eu botar isso na Constituição que não seja para ser um regime obrigatório, com um teto menor e obrigando a população a migrar para esse segmento? Só faz sentido se for para fazer algo que empurre a grande massa de trabalhadores para essa possibilidade, né? Então, o que fica para nós nesse processo, claramente, é o seguinte: é uma reforma que tem por base o acordo com os bancos. Recentemente, ontem, saiu uma matéria que a previsão de lucro dos bancos é de 378 bilhões nos primeiros 10 anos. Aliás, nos primeiros... Agora eu esqueci o período, mas é imediato lucro de 378 bilhões, com esse contingente de pessoas que eles aguardam nos seus balcões bancários, né? E esse é o grande acordo, é dar recurso para o capital financeiro. Esse é o acordo.
não é outro. E eles jogam para esta aprovação. Paulo Guedes acabou de dizer, se não der certo, eu saio do governo. Tomara, porque nós vamos derrotar essa reforma. Nós vamos derrotar essa reforma. Quero dar aqui uma informação para vocês. Eu estou lá na liderança dos partidos de oposição, tive a honra de ocupar esse espaço nesse momento, divido com um deputado do PSB, que tem duas lideranças da oposição no Congresso, uma tem nome de liderança da minoria, que está no regimento, e a outra foi uma conquista nossa, no período do Michel, ter duas vozes de oposição dentro do Congresso, porque eles criaram uma outra para o governo, então a gente criou outra para cá, conseguimos. E, nesse processo, nós unificamos a nossa batalha. Todos os partidos de oposição estão juntos, e nós estamos alcançando deputados e deputadas de outros partidos para se somarem conosco nessa batalha, né? Nós transformamos a liderança na minoria num bunker, assim, dos movimentos sociais. Nós estamos tentando construir uma campanha publicitária única, porque ninguém tem dinheiro, então a gente está vendo se as entidades contribuem para a gente fazer uma campanha publicitária única, bem feita, para desconstruir as informações do governo e construir uma informação única para a sociedade, tentando mostrar, ponto a ponto, o que está acontecendo, porque as mulheres vão sofrer muito, porque são as primeiras a sofrerem com o processo de exclusão, porque são as mais precarizadas, salários menores e maior dificuldade. Dia 11 de abril, agora, nós reservamos lá um grande auditório da Câmara, o maior que tem. Vamos fazer um grande ato das mulheres contra a reforma da Previdência. As trabalhadoras rurais estão se organizando, estamos falando com as confederações da educação para levar muita mulher da educação. Estamos trabalhando para fazer uma grande mobilização de mulheres contra a reforma, porque são de longe as que vão sofrer primeiramente esse processo, né? Então, nós estamos tentando fazer campanha publicitária, mobilização social. Toda terça a gente reúne com os movimentos sociais lá na liderança da minoria para ir dando um controle. A primeira etapa de pressão é a Comissão de Constituição e Justiça. A gente já conseguiu atrasar a CCJ, está propondo começar a votar dia 17 de abril. Era para ser, vocês lembram, o Rodrigo Maia disse que ia votar 28 de março, a gente já jogou para 17 de abril o início da pauta, e nós vamos obstruir para ver se demora mais ainda. A gente precisa ganhar tempo para esse debate, para essa discussão. Depois ainda tem a comissão especial, que é a segunda etapa, né? E depois ainda tem 2 vezes o plenário antes de ir para o Senado. Então, tem um longo caminho aí para percorrer, e eu espero que os movimentos sociais, mas não só, mas que a gente crie um grande movimento cívico nacional. Porque o que está em jogo, gente, não é um problema de uma categoria, não é um problema do servidor público, não é um problema do trabalhador rural. Isso é uma concepção de Estado que está em jogo. Se nós vamos ter um sistema de seguridade social no Brasil, onde as políticas de solidariedade prevalecem, se a gente vai garantir que essas políticas universais de saúde, de assistência social, gente, o BPC nessa reforma é algo, é de desesperar, o que estão fazendo com os idosos e com as pessoas com deficiência. É desesperador, é algo que não cabe na cabeça de alguém minimamente generoso, minimamente generoso. É algo muito doloroso de ver o que está escrito ali. Ou a gente vai pensar um Estado, né, que supere desigualdades, que tenha no cerne da sua estrutura, um Estado que tem a visão de protetor, que na cabeça desses caras saiu de moda, mas não na nossa cabeça. Ou vai ser um Estado que aprofunda a desigualdade, que leva à indigência os idosos desse país, que leva à exclusão do sistema previdenciário às mulheres, que leva a não gerar a economia de 72% dos municípios, que dependem do benefício previdenciário mais do que do fundo de participação dos municípios para girar a sua economia. Então, o que está em jogo é a concepção de Estado, de sociedade brasileira. Então, não é um problema só dos sindicatos. Nós já marcamos com a OAB para essa semana, estamos marcando com a CNBB, afinal, os cristãos têm que se preocupar com a massa pobre deste país. As igrejas têm que entrar nessa discussão, e nós vamos envolver todas elas, porque não é um problema da CNBB apenas, mas de todas as igrejas. Então, nós precisamos criar um grande movimento cívico nacional que discuta a reforma da Previdência, mas que tenha como manto maior a questão democrática. Solidariedade tem a ver com democracia, com liberdade, porque nós sabemos o que esse governo quer.
Reforma da Previdência é um grande instrumento de mobilização, uma grande bandeira, é uma grande defesa de direitos. Mas nós sabemos que, por trás desse debate, tem um problema democrático grave acontecendo no Brasil. E nós vamos levar as duas bandeiras juntas, reforma da Previdência, contra ela, e a defesa da democracia no Brasil. Nós precisamos trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, para que a gente se proteja das tentativas autoritárias desse governo Bolsonaro. O Brasil não nasceu para copiar ninguém. Aqui não cabe racismo, xenofobia, preconceito, aqui não cabe isso. Aqui nós temos gente de toda cor, de todo tamanho, de todo tipo de cabelo, de toda grossura de lábio. Aqui nós temos gente que fala poesia, aliás, a poesia incomoda muito esses caras. Eles não conseguem ouvir música nem ouvir poesia, tenho certeza disso. Mas nós conseguimos. Nós estamos, como disse a nossa magnífica reitora, nós estamos aqui no templo da pluralidade, do saber. Nós não aceitamos mordaça. Escola sem partido, nós vamos rejeitar. Já derrotamos uma vez, vamos ter que derrotar a segunda. Nós precisamos de um Brasil que pensa, de uma gente que pensa, que discute, que diverge. Não cabe isso. Aliás, o Mário Quintana dizia isso, linhas retas não sonham. Palavras normais fazem mal ao poema. E nós precisamos falar palavras anormais. E é desse jeito que a gente vai conseguir fazer mexer as coisas. Então, o que nós estamos propondo é que a gente primeiro, e aí eu falo aqui para as diversas correntes de pensamento, que nesse momento não haja disputas de protagonismo, não hajam vaidades, que a gente não se separe no menor, que a gente não brigue pelo menor, que a gente brigue unindo aquilo que mais importa para nós. Está em jogo a defesa da vida, a não criminalização dos movimentos sociais, a não criminalização dos partidos, está em jogo o Estado brasileiro, está em jogo a soberania brasileira, está em jogo riquezas naturais, a nossa água, a nossa biodiversidade, a nossa Amazônia, a proteção da aposentadoria das pessoas. Esses estudantes que foram para a rua hoje têm que ter perspectiva de futuro, gente. Essa galera que está saindo da universidade vai arrumar emprego aonde? Nós já temos hoje 52 milhões de trabalhadores, hoje, que é mais da metade da população economicamente ativa, e eu tenho esses dados, está aí na apresentação, que não tem hipótese de alcançar a aposentadoria na nova regra. 40 anos de contribuição. Não é de trabalho, não, é de contribuição. Quando hoje 1/3 das pessoas que estão no mercado de trabalho já não consegue contribuir 6 meses por ano. Tamanha rotatividade e precarização. Se eu fizer só esse cálculo, tem que trabalhar 80 anos para ter 40 de contribuição. Se eu fizer um cálculo assim, reto, né? Então, essa geração que foi para a rua hoje botou a Previdência na sua pauta. Porque essa juventude sabe os empregos que estão aí, subemprego, sem carteira, carteira verde e amarela, sem emprego decente, com direitos. Ninguém vai alcançar. Porque essa é a economia que nós estamos vivendo agora. Então, essa juventude tem que ser ganha, essa galera toda tem que entender o que está em jogo. E o que está em jogo hoje é a possibilidade da gente manter bem alto essas duas questões fundamentais, direitos e democracia, porque sem democracia a gente não faz luta. E nós temos que derrotar essas medidas provisórias que asfixiam os sindicatos, que tiram a contribuição, porque eles destroem assim, por inanição. Não deixa o sindicato ter recurso, contribuição, e aí vai lutar como, sem dinheiro? Lenin dizia, né? Tem que ter dinheiro, dinheiro e dinheiro. Sem dinheiro faz luta como? Agora, tem uns instrumentos baratos aí para a gente usar. O WhatsApp, internet, isso é uma beleza. Encher o WhatsApp dos deputados, pô, isso é bom demais. Nós vamos ter que fazer. Agora, é fazer movimento grande, gente, amplo, sem disputa pequena, por favor. PCdoB, PT, PSB, todo mundo, vamos juntar força, sem disputa agora, para a gente fazer algo grande, algo maior, grande. Domingo já tem muita coisa na rua para afirmar a democracia, ainda bem. Mas vamos continuar essa batalha, porque utopia é aquela história do não lugar, né? Utopia é o não lugar. Como o livro A Terceira Margem do Rio. Como o rio só tem 2 margens, a terceira margem é o não lugar, né? Então é isso, a gente tem que mirar na utopia
mirar no que a gente deseja de um país solidário, de uma coisa bonita, em que os afetos predominem, o amor predomine sobre o ódio, a solidariedade sobre a individualidade, em que o coletivo predomine sobre o individual e que a gente volte a conseguir conversar sem que as pessoas se agridam. O acesso à tecnologia, a tecnologia está sendo usada para as guerras, mas guerra contra as pessoas também, né? É muita agressão, é assassinato. É a Marielle no Rio, são vereadores, pessoas sendo a Dilma lá no Pará, né? Aquela trabalhadora do MAB, lá do movimento de barragens. Não podemos mais viver assim. A gente tem que viver para viver mesmo, é vida. E a gente quer vida, quer amor, quer direitos e quer liberdade. É isso aí, gente. Obrigada. Bom, abriremos agora para a realização dos debates. Serão respondidas algumas das perguntas encaminhadas à mesa. Os jovens do Rio Grande do Norte também vão se levantar contra essa reforma. Jandira, eu acho que o conjunto de perguntas aqui se concentra na questão da movimentação e da resistência, né? E uma das coisas que chama atenção é possível negociar alguma coisa nessa reforma da Previdência ou ela é totalmente negociável? Tem mais alguma? Tem. Aí vem uma pergunta provocativa. E eu acho legal isso. Pode mandar. Qual a sua opinião sobre a aliança que o PCdoB fez para a eleição de Rodrigo Maia? Mais alguma provocação boa? Não, aqui está... e acha, você que tem uma experiência de parlamentar, como é que você observa o cenário de reversão, se é possível a gente fazer essa reversão? Que tempo você acha que deverá o Estado Nacional voltar a ser, não o que era antes, que não vai voltar, infelizmente, mas reverter tudo que foi sendo feito ao longo desses 3, 4 anos? E, finalmente, a pergunta é sobre, você acha importante, eu acho que também meio provocativa, né, aliar-se com todas as forças políticas do parlamento ou acredita que é necessário um corte entre bons políticos e maus políticos? Fique à vontade. Começar do fim, né? Do fim para o começo. Primeiro, assim, quanto tempo para reverter a questão do Estado? Aí, difícil. Vou botar uma bolinha de cristal aqui, porque... não dá para saber, né? A gente não sabe nem quanto tempo demora o Bolsonaro no Planalto, né? Tem gente que acha que não demora 6 meses, tem gente que acha que ele não acaba o mandato. Na verdade, assim, no histórico dos presidentes atabalhoados, né? Eles não duraram muito, né? Mas os governos duram, né? Muitas vezes. E o problema é que a gente não pode tomar lado entre Bolsonaro e Mourão. A gente não pode tomar lado aí, porque o Mourão é um militar que está treinado para ser simpático, né? Vocês estão vendo que ele está simpático, né? Mas ele não, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E no núcleo de governo, os militares de núcleo de governo são militares com biografias bem complicadas. Santos Cruz, Heleno, Pujols têm biografias muito duras. Estão lá no núcleo do Planalto, né? Então, que a gente percebe que há uma divisão entre os militares do próprio governo, mas a gente está precisando compreender o que são os militares hoje, né? Que eu acho que tem características diferentes como projeto de país, né? Que eu estou falando. Como projeto de país, não estou falando do comportamento democrático, não, estou falando de projeto de país. Em 64 tinha um projeto, hoje a gente não vê isso, né? A gente não vê. Mas é necessário a gente entender, estudar, perceber melhor o que são os militares hoje, que projeto eles têm, e as divisões que tem entre eles, inclusive dentro do governo.
De qualquer maneira, não dá para tomar lado nisso, e não fica claro para nós o tempo que vai durar, se Bolsonaro acaba o mandato, ele, mas tem o governo, né? Então, o governo não depende só da presença do Bolsonaro. Então, está muito difícil hoje avaliar o tempo útil dessas figuras, então, muito mais ainda, imaginar em quanto tempo a gente reverteria esse quadro. O que eu sei é que a perspectiva e a esperança que eu tenho é que a gente possa virar esse jogo. E eu acho que nós vamos virar. Em quanto tempo eu não sei, mas que nós vamos virar, nós vamos, isso eu tenho clareza. Mas para isso eu tenho muita clareza também que nós vamos ter que ter um trabalho grande de proximidade com o povo. Proximidade, não só numa comunicação mais eficiente, mas de presença física mesmo, é olho no olho. É olho no olho. Nós temos conversado muito isso, né, dentro do PCdoB, eu acho que a esquerda tem que pensar, é retorno aos territórios, é conversa direta, eu acho que o povo tem que sentir muito mais a nossa presença e a gente precisa conversar diretamente com as pessoas. E revalorizar alguns conceitos, né? Porque parece que a esquerda é contra a família, é contra a vida, é contra a religião, e isso não é verdade. Eu também tenho família, eu também sou mãe, né? A gente não é contra a religião, ao contrário. Foram os comunistas que botaram na Constituição a liberdade de culto. Quando Jorge Amado era da nossa bancada, foi a emenda dele, na Constituinte de 46. A gente não é contra a vida, não, ao contrário, a gente é a favor da vida e de todas, inclusive das mulheres, né? Esse que é o problema, as mulheres estão morrendo. E a gente é a favor de todos os deuses, de todas as religiões, né? Então, e de todos os tipos de família também, não só a família tradicional, mas de todas elas que se unam pelo afeto, né? Então, a gente precisa trabalhar conceitos, mudar determinadas visões, mas isso junto da população, né? Então, a gente vai virar o jogo também chegando mais junto das pessoas, né? E tendo mais alegria também, né? Ninguém faz política deprimido, né? Quando acabou a eleição, era um negócio assim, aí todo mundo com medo. Eu me lembro no dia que acabou a eleição, um monte de gente me ligou e disse, vem dormir aqui em casa, não volta para casa. Eu falei, opa, peraí, eu vou para casa. Mas as pessoas com muito medo do que ia acontecer, né? Agora eu percebo que esse medo está passando. Está passando. O carnaval, então, foi sensacional, né? Pensa, eu fui para os blocos, desfilei na Mangueira, aliás, Mangueira, dá vontade de puxar o samba aqui, né? E eu percebia na rua, primeiro essa extrema-direita não foi para o carnaval. Foram para o armário, A nossa galera não volta mais para o armário, mulher não volta para a cozinha, galera também, mas esse pessoal foi para o armário, eu não vi esse pessoal na rua, não. E o recado do Bolsonaro foi bem dado, né, no carnaval, não é? Eu nunca vi nacionalmente um negócio tão bem, né? Foi bom. E eu percebi naquele momento que o medo foi passando, assim, as pessoas sentiram que dava para ir para a rua e começaram a voltar para a rua. O dia 22 agora foi potente, né? Eu acho que o sentimento de voltar à luta, ele está vindo com mais força e isso vai ser muito bom, está sendo muito bom. E eu acho que isso vai nos ajudar também à retomada de um processo de luta que precisa ser mais criativo, não dá para repetir tudo igual, acho que a gente precisa movimentar de um outro jeito, não dá para fazer passeata só no centro da cidade, porque o pessoal que mora na periferia, que acorda às 4 da manhã, não pode participar, nós temos que chegar também onde as pessoas estão, né? Não dá para fazer sempre a mesma coisa no mesmo lugar, senão a gente não atinge as pessoas que não podem fazer passeata sempre nos mesmos lugares. E não dá para ser só passeata também, né? Só passeata não vira o jogo. Então, a gente precisa pensar de novo como fazer as lutas para chegar nas pessoas. Em relação ao Rodrigo Maia, que vocês perguntaram, acho que o quadro de hoje, a forma como o Rodrigo está defendendo o parlamento, enfrentando Bolsonaro, talvez responda a pergunta que foi feita. A eleição da mesa não é uma eleição programática. Nós tínhamos absoluta certeza de que ninguém da esquerda ia ganhar aquela eleição da mesa. Não havia correlação de forças para isso. Então, a escolha ali era entre alguém que pudesse, em determinado momento, cumprir os acordos com a oposição e fazer uma defesa da política, uma defesa institucional, ou deixar ganhar um cara fora da política, desqualificado e que não pudesse cumprir esse papel. Essa era a escolha colocada. Não dá para marcar posição ali.
Então, nós fizemos essa escolha, mesmo sabendo que qualquer um que ganhasse aquela eleição ia fazer uma defesa liberal da economia. Rodrigo nunca escondeu que era a favor da reforma da Previdência, como, aliás, nenhum outro que pudesse ganhar aquela eleição. E ele está cumprindo o que disse. Não escondeu a posição dele liberal na questão da reforma, mas cumpriu todos os acordos com todos os partidos de oposição, todos, né? E hoje está cumprindo um papel importante, está tendo a solidariedade de todos os partidos de esquerda, no confronto com o Bolsonaro, na defesa da política e da instituição. Então, esse era o papel que a gente esperava dele, mas nenhum outro. E nós vamos cumprir o papel de oposição à reforma. Nesse campo, nós estamos em campos diferentes, somos adversários, estamos batendo e vamos cumprir o nosso papel. E isso, a eleição da mesa, que é uma eleição interna da Câmara, em nada retira a posição aguda de oposição ousada que nós vamos ter em nenhuma das nossas pautas, em nenhum dos nossos princípios. Isso aqui é o fundamental da gente deixar bastante claro. E hoje, quando o PSL diz que lugar de mulher não é na política, eles vão dar de cara com uma mulher liderando a oposição dentro da Câmara dos Deputados, e disso a gente não vai abrir mão, né? Em relação à mobilização, é isso que a gente tem que fazer, né? Aumentar o processo de luta do ponto de vista da criatividade, dentro da instituição, dentro da Câmara. O que a gente está fazendo é isso, estamos organizando, já chamamos movimentos sociais, a liderança da minoria, que tem lá uma estruturazinha, a gente está fazendo ali um bunker, o movimento social toda terça está indo para lá, a gente está dando acompanhamento articulado, estamos articulando a campanha publicitária, vamos fazer um ato lá dentro agora das mulheres, vamos reforçar todas as movimentações políticas, a Frente Parlamentar da Previdência, que também existe lá, que está lá o Paim, está lá a nossa deputada Marcivane e outros parlamentares. Também vou rodar os estados, criando frente nas assembleias legislativas, câmaras municipais. Então, vamos também construir frentes institucionais contra a reforma. Então, assim, as iniciativas estão se multiplicando pela frente parlamentar, pelas lideranças da minoria e da oposição, que é o Molon do PSB numa e eu na outra. E nós estamos unificando as iniciativas agora. Terça agora nós fizemos um ato, soltamos uma nota unificada das oposições e nós estamos construindo as iniciativas, as comunicações. Agora a gente fez uma estruturazinha mínima de comunicação na liderança. Nós vamos armar agora vídeos explicativos da reforma da Previdência. Nós estamos trabalhando a comunicação, a articulação com o movimento social. Agora nós vamos começar a fazer reunião com as lideranças do Centrão, dentro da Câmara, para ver se a gente amplia o apoio às nossas posições. E acho assim, o conteúdo da reforma, é difícil de emendar aquilo, gente, porque, claro, nós vamos fazer todas as emendas possíveis, suprimindo tudo, suprimindo parte, nós vamos fazer tudo, porque nós precisamos ter as emendas para obstruir no plenário. Você destaca a emenda, você discute a emenda, você tem que ter as emendas para ganhar tempo no plenário, para fazer 200 votações. Então, você tem que ter as emendas, os instrumentos regimentais, todo, destaque, tudo você tem que ter. Mas como é que você emenda algo que tira tudo da Constituição? Não sei, vou fazer um neologismo aqui, é inemendável, né? Isso nem existe, mas não tem como você emendar isso, né? Vocês viram que o Centrão soltou uma nota, né? Contra a mudança dos trabalhadores rurais, contra a mudança no BPC e contra a desconstitucionalização. Eles escreveram isso. O que é interessantíssimo, né? Eles terem avançado para essa posição. Capitalização não falaram nada. Falaram nada. Mas contra essas três questões falaram. É bom que digam isso. Porque quando fala contra a desconstitucionalização, como a desconstitucionalização é a base da proposta, nós vamos ter que, né, dizer como é isso, tem que rejeitar o conjunto. Então tem muita coisa ainda para a gente avançar. Então nós vamos reunir com eles. Esses líderes todos que assinaram esse texto, nós vamos reunir. Então, nós vamos ter que avançar. Tem mulheres do PSDB, do PP, até do PSL, que não querem votar a proposta. Então, nós vamos reunir com elas agora, essa semana. Elas vão para o ato do dia 11, parte delas. Tem muita gente lá que não leu o texto da reforma ainda, que ainda não entendeu. Então, nós vamos puxar ministros em todas as comissões para discutir a reforma, para ampliar o debate. Então, tem muita coisa para rolar ainda, né? Eu acho que não vota no primeiro semestre, não acaba. Então, acho que vai jogar para o segundo. Então, nós estamos... O trabalho ali é ganhar tempo para ganhar consciência do movimento social, ganhar consciência de alguns deputados que não estão dentro do processo e eles entenderem que, se votarem isso, eles estão arrebentados na sociedade.
Dos 22 da comissão especial da outra proposta de reforma da Previdência, só 3 se reelegeram. Os 22 que votaram a favor. O relator, que é o Arthur Maia, da Bahia, foi o penúltimo a se eleger na Bahia. O relator da reforma trabalhista não se reelegeu, né? Agora é o secretário de Previdência. Agora é o secretário de Previdência que está indo lá defender a reforma da Previdência. Ele não se reelegeu, mas não aprendeu, né? Está lá. Mas não é mais deputado, não está reeleito. Então, eles têm que entender que isso tem repercussão. E nós vamos dizer isso lá dentro. Ó, 22, só 3 se elegeram. Temos que dizer essas coisas. Então, são etapas, né? Agora a concentração é na CCJ, que é a primeira etapa. Depois é a comissão especial. Depois... Então, nós vamos orientando para pressões bem dirigidas, assim. Agora, é importante dizer o seguinte, na falta do recurso, não precisa ir todo mundo para Brasília, pressione aqui. Qual é a bancada do Rio Grande do Norte? É aqui. Faça uma movimentação aqui, é menos custoso e é mais eficaz na base eleitoral do parlamentar. Ele tem que saber que a base aqui não quer. Então, é no município dele, ver onde ele tem mais voto, é no município dele, é na base dele. Conversem com ele, convençam, discutam aqui. Porque aqui não precisa viajar, né? Porque viajar para Brasília é muito custoso, então tem que fazer aqui. Conversar com ele, vai no escritório dele, na cidade dele, no ponto de ônibus da cidade dele, no supermercado da cidade dele, fazer movimentação aqui, porque isso funciona e funcionou, tanto que no Michel Temer a proposta nem foi a plenário. Estava pronta para ir, não foi, porque ninguém quis votar. Era um ano eleitoral, claro. Mas ano que vem tem eleição de novo, tem muito deputado candidato a prefeito. Então, é aqui, é na base deles aqui que vocês têm que trabalhar, e isso é muito importante. Rádio comunitária, quem puder ir para a rádio vai, é material simples para o povo, é movimentar, é na base que a coisa funciona, e funciona bastante. Dentro dessa sua resposta, a Gilca está me dizendo que é para eu dizer a você que a gente está fazendo isso. Então, continuem, mas aumentem, né? Nós já conversamos com a senadora Zenaide, já conversamos com o senador Jean Paul Prats. Deixa eu dar um testemunho para vocês sobre a Zenaide. Eu acho honesto fazer isso. A Zenaide tem tido um comportamento irretocável, gente. É bom que vocês saibam que vocês têm uma senadora aguerrida de luta dentro do Congresso Nacional. A Zenaide foi deputada conosco na legislatura passada. Ela enfrentou o PR quando estava... Ela enfrentou o PR muitas vezes, se descolou muitas vezes da orientação e votou o tempo inteiro com a esquerda, todas as posições mais avançadas. É bom que eu dê esse testemunho, é justo que eu faça isso, porque ela é uma mulher corajosa, ela enfrentou o partido dela muitas vezes, e ela até se deslocou assim, fisicamente, ficava com a gente na bancada, para votar conosco. Ela reunia conosco lá na minoria, ela conversava conosco, se orientava com a gente, participava conosco das reuniões, para formar opinião, e votou o tempo todo conosco. Em nenhum momento ela votou contra o povo e os trabalhadores. É bom que a gente diga, ainda bem que ela se elegeu e está lá no Senado lutando por você. Inclusive, ela esteve aqui no dia 22, o Adune Sindicato promoveu um evento e ela estava presente. Não, ela... Então, nós temos aqui ela 8... nós temos 8 perguntas, eu vou tentar traduzir em 3. Primeiro, onde é que você acha que a esquerda errou em todo esse processo? A esquerda como um todo. E por que o trabalhador se afastou dos movimentos sociais durante esse processo? Se é que se afastou, né? Uma segunda é se você acha que haverá o fechamento do Congresso. Se é o quê? Se haverá o fechamento do Congresso, né? E a terceira, o relator da CCJ foi escolhido já. Já. Como é que você traça o perfil desse relator e qual é a possibilidade da oposição estabelecer uma relação com ele ou não? E tem uma pessoa dizendo que você é uma das maiores deputadas do Brasil. Ah, muito obrigada. Começar pelo fim de novo. Agradeço o elogio. Bom, o relator eu não conheço, é o primeiro mandato dele, ele está lá há pouco menos de 3 meses, né?
é um deputado do PSL, lá de Montes Claros, do norte de Minas Gerais, é o Marcelo Freitas. Né? Ele é policial federal. E foi nomeado hoje, né? Hoje pelo presidente da CCJ, que é filho de um policial também, que é o Francischini. É o Felipe Francischini, que tem 29 anos, já é o presidente da CCJ, e que, pelo menos, estabeleceu um diálogo conosco. Né? Ele chegou lá dizendo, olha, eu sou do PSL, ele diz, eu sou conservador, mas quero estabelecer um diálogo e tal, e tem feito isso, tem conversado conosco, e tem... Eu não sou membro da CCJ, mas como líder da minoria, eu vou na comissão, porque a gente tem facilidade de falar a qualquer momento nas comissões e tal. Então, eu tenho ido onde o tema se coloca e eu tenho participado. E ele estabeleceu diálogos conosco e está estabelecendo para tentar, pelo menos, fazer a comissão funcionar junto com a oposição. Ele hoje escolheu esse relator, que é um desconhecido, então eu não sei. A gente vai, obviamente, que nós temos que tentar estabelecer, e vamos fazer isso, estabelecer diálogo, porque é importante no parlamento que a gente estabeleça diálogos. Né? E isso nós vamos fazer, porque é importante para nós que a gente entenda como ele vai trabalhar e tente influenciar no trabalho. Né? Parlamento também é isso, né? Parlamento é para conversar, né? Então nós temos que conversar. Então nós vamos fazer, mas não sei como ele vai se comportar. Certamente ele vai conversar com o governo também, né? Então ele vai ter pressão dos dois lados. Então é importante que a sociedade, sabendo do nome dele, mande muitas mensagens para ele, né? Muitas. Em relação a onde a esquerda errou, eu acho que teve subestimação do processo, né? Eu acho que primeiro, acho que teve um determinado momento em que, assim, pelo fato de ter muito desafio, né, no governo, né, no governo Lula, no governo Dilma, muitas lideranças importantes foram para o governo. E houve uma saída, né, desse movimento social. Né? Muita gente se institucionalizou, até porque os desafios eram muito grandes, e meio que houve um distanciamento do movimento real, né, da sociedade, movimento autônomo, movimento social autônomo. Então, isso fragilizou um pouco as entidades. Né? Segundo, acho que algumas bandeiras foram abandonadas. Né? Mesmo o trato da questão da corrupção, quando começou aquela acusação, né, de mensalão, da corrupção do governo, corrupção do PT, acho que ali o tratamento tinha que ter sido pela esquerda, inclusive. Acho que ficou todo mundo muito na defensiva. Permitiu que esse carimbo fosse colado, né, e não enfrentou. No mensalão houve um silêncio. Foi silêncio. E depois isso continuou e isso foi colando. O Bolsonaro se elegeu em cima da luta contra a corrupção, a questão da segurança, né, que tomou conta da sociedade, e eu acho que a esquerda meio que abandonou também essa batalha da questão da segurança, a classe média fugiu um pouco, e do candidato antissistema, imaginem. Gente, eu fui deputada com o Bolsonaro 20 anos. Ele era um deputado absolutamente irrelevante, ele não junta duas frases. Vocês já viram ele lendo? Como é que é? Não, é um negócio impressionante, né? Ele é um negócio... Ele é uma figura, ele não junta... As poucas vezes que ele falava era para elogiar a ditadura, torturador e brigar com as pessoas. Ele é um cara... Ele sempre foi irrelevante. Ele tem uma dificuldade enorme de juntar, de raciocinar. Ele não raciocina, não. Vocês pensam, não raciocina. Eu não cumprimentava o Bolsonaro há 4 anos. Não o cumprimentava. Desde que ele agrediu Maria do Rosário e tal, a gente nem cumprimentava. Eu me lembro de uma vez eu falando com o Flávio Dino, né, o nosso governador lá do Maranhão, aliás, um grande governador. Ele vem aqui. Ele virá aqui, né? Ele virá aqui nesse projeto de vocês, ousadíssimo aqui na Trilha da Democracia. Uma vez falando, poxa, Flávio Dino, eu não cumprimento o Bolsonaro há 4 anos. Ele diz, pior é eu, que só falei com ele uma vez e chamei ele de verme. Pior sou eu. Eu falei, aí você é governador, agora veja a tua situação. Então,
ele era um deputado irrelevante, ele nunca foi presidente de comissão, ele nunca foi líder de nada, ele não participava de nada, não aprovava, ele não era um cara absolutamente irrelevante, né? Então, assim, a gente imaginar que ele foi jogado para esta missão, é óbvio que tinha um grande esquema por trás dele, né? Grande esquema. E eu acho que, assim, ele se elegeu porque não falou, né? Ele se elegeu porque ficou mudo, não é não? Se ele falasse mais, talvez não tivesse conseguido, né? Então, falaram por ele, por um esquema ilegal e poderoso de comunicação, que não era comunicação, gente, era um esquema de Big Data, de conformação de dados, de análise comportamental. Milionário, bilionário, é um esquema muito maior do que, não é um esquema de WhatsApp. É uma análise de comportamento em cima de privacidade de dados. Isso é uma coisa ilegal que precisa ser estudada mesmo. Né? Estudada. A nossa Manuela Dávila está, inclusive, estudando isso. Ela é comunicadora. Aliás, ela vem aqui amanhã, né? Ela vem aqui amanhã. Manuela vem aqui amanhã, vai lançar o livro aqui mesmo, né? Vai lançar o livro aqui dela amanhã. Ela está estudando, ela é jornalista e tal, e está se dedicando a isso. Tem que ter mais gente se dedicando a esse estudo, porque isso é uma coisa muito grave. Se você entrar na... eles olham, inclusive, assim, que sites você entra, se você compra roupa de criança, se você parcela seu crediário, porque se você parcela muito é porque você está com pouco dinheiro, você pode estar desempregado, você compra roupa de bebê porque você tem criança pequena. São dados comportamentais que influenciam na mensagem que vão mandar para você. Tanto que muita coisa que muita gente recebeu, eu nunca recebi. Aquela mamadeira, aquela coisa que... Como que alguém acredita naquilo? Né? Ninguém nunca viu aquela mamadeira, né? E todo mundo acreditou naquilo. Tenho certeza que muita gente aqui não recebeu aquilo. Porque é óbvio que quem está aqui não ia acreditar, né? Mas quem acreditou, porque eles sabiam que ia acreditar. Então, eles faziam análise comportamental, né? Para poder mandar a mensagem. Então, uns recebiam, outros não. Isso é um negócio absurdo. Isso é entrar na privacidade, em sites privados. Aquilo ali é um esquema muito pesado. Não é só mandar WhatsApp. Não é um esquema de financiar impulsionamentos de rede. Não é isso. Parte de uma análise muito mais pesada. Então, aquele esquema era muito pesado e bilionário, e ilegal, né? Financiado de fora, além de um planejamento que foi feito, porque o Bolsonaro é incapaz, não tem inteligência para isso, né? Incapaz de pensar essas coisas. Então, nem o Michel Temer tinha inteligência para fazer o golpe também, não pense que tinha isso. Então, havia um imenso esquema por trás disso. O Bolsonaro, obviamente, não era a primeira opção desse esquema, mas quando viram que era o possível, entubaram rapidamente, até porque não há escrúpulo, né? Os autoritários estão sendo absorvidos rapidamente por esse capital que está por aí, né? Capital financeiro, que é a acumulação desse capitalismo que está aí, né? Dessa fase do capitalismo mundial, e eles vão fazendo. Vocês pegarem aquele Vox da Espanha, não sei quem está acompanhando, é o mesmo discurso, misógino, preconceituoso, história de ideologia de gênero. Quem inventou ideologia de gênero não foi a esquerda. Isso é da direita, dos fundamentalistas. A gente nunca fez defesa de ideologia de gênero. Isso é um nome que nunca foi inventado pelo movimento feminista, né? Então, eles estão com o mesmo discurso. E o Vox já está do tamanho do Podemos na Espanha. E estão crescendo, e estão ganhando a eleição parlamentar, e estão por aí, avançando com o mesmo esquema, com o mesmo discurso, com a mesma coisa. Então, isso não é uma questão só daqui, não é? Agora, é claro, tem características daqui, especificidades daqui, forças militares daqui que são diferentes de outros lugares, em cada lugar é de um jeito, né? Mas agora a Venezuela, não falei ali, mas vou falar aqui. Gente, o que eles querem fazer, a Venezuela hoje é um marco do que eles vão fazer com a América Latina. Nós não podemos defender essa tentativa de derrubar o Maduro na Venezuela. A esquerda não pode entrar nessa armadilha. Ali quem tem que decidir o futuro da Venezuela é o povo venezuelano. Não pode ter intervenção de fora para decidir o que vai acontecer com a Venezuela. Não pode. Independente de quem gosta ou não gosta do Maduro, isso não é uma questão nossa.
A democracia venezuelana tem que se resolver. Não pode entrar nessas armadilhas que muitos entram. Ali é um problema da Venezuela, ali é uma montagem. O imperialismo precisa, o Império Americano precisa entrar na Venezuela. São muitas riquezas. Ali é base de articulação geopolítica militar e é base de riqueza. É petróleo, ali é muita coisa. Como aqui a nossa biodiversidade. Quando eu vi o Bolsonaro nos Estados Unidos, gente, é muita vergonha, né? Ele dizer, o Brasil está lá, lá tem a nossa biodiversidade, tem o nosso... Que isso, nós estamos à venda. Biodiversidade da Amazônia, nossa água, o nosso... O que é isso? Nenhum país soberano fala uma coisa dessa. Foi vergonhoso aquilo ali, é um negócio horrível da gente assistir. Eu, sinceramente, fiquei com uma vergonha horrível. Uma vez eu disse para o nosso ex-presidente Lula, eu falei, Lula, você tem uma coisa mais simbólica do que você fez, eu senti um orgulho enorme. Não sei quem lembra, numa reunião da ONU, quando entrou o presidente americano, todo mundo levantou, o Lula ficou sentado. Depois entrevistaram o Lula. Mas, presidente, por que o senhor não levantou? Ele disse, quando eu entrei, ninguém levantou. Ué, não é? É essa altivez, né? Ele disse, eu sou presidente igual a ele, ninguém levantou, então... Quer dizer, essa atitude, né, que nos dá aquela sensação de que ser brasileiro é muito bom. Então, essa mudança de atitude é algo que nos envergonha muito, né? Então, eu acho que a gente de fato, precisa sair disso, né, gente? É muito difícil a gente continuar tendo essa referência lá fora. No Chile, o presidente da Câmara e o presidente do Senado se recusarem a almoçar com o Bolsonaro. Ele elogiou o Pinochet. Os caras se recusaram a almoçar com ele. Até o presidente chileno discordou dele, que é um cara à direita também. Mas ele, num outro país, elogiar o Pinochet, que assassinou, que matou, que torturou, quer dizer... Foi no Paraguai elogiar o Stroessner, aquele torturador, estuprador, pedófilo, quer dizer, é uma vergonha para nós isso, né? E agora quer fazer apologia da ditadura aqui, foi convidar o Ministério Público para participar da celebração. O Ministério Público se recusou, a Justiça Federal chamou o Bolsonaro para depor, agora ele está na defesa. Não, eu não fiz, não estou propondo. Quer dizer, realmente é algo... Quer dizer, ele ainda... Quer dizer, claro que ele entendeu que ele está lá, né? Mas ele está completamente fora do que seria o rito de alguém que foi eleito para ocupar um espaço de presidente de uma república, né? Ele está fora de esquadro ali. Agora, ele aposta, de fato, numa crise institucional, está claro isso para nós, né? Por isso é que nós precisamos recusar essa crise, recusar as provocações, recusar que o caos aumente e que a gente tenha, de fato, um esquema autoritário maior. Isso não serve a nós, não serve ao país, não serve ao povo brasileiro. Nós precisamos nos agarrar nos princípios da democracia, da liberdade, do Estado Democrático de Direito. E eu espero que o Tribunal Constitucional deixe de ser um tribunal penal, que é o STF, e volte a ser um tribunal constitucional. Lula está para ser julgado agora no STJ, né, o processo, dia 10. Depois tem uma ADC do PCdoB no Supremo Tribunal Federal sobre a segunda instância. Sim, não sabemos o que vai dar, né? A gente torce para que, de fato, tenha uma mudança na pena do Lula, porque quando Michel Temer é libertado, e é bom dizer, nós fomos para a tribuna da Câmara, nós não defendemos a prisão do Michel Temer, nós não defendemos. Mesmo a sociedade indignada, assim, é um cara que, desculpe o Temer, é um canalha, não merece compaixão, mas nós precisamos ter um único critério, que é o Estado Democrático de Direito devido ao processo legal, não é isso? Então, não dava para fazer a defesa. Mas, assim, a libertação dele, do Moreira Franco, a liberdade do Aécio, a liberdade de outros tantos que têm provas robustas, e o Lula preso. Quer dizer, não é possível... Quer dizer, como é que se justifica ainda manter o Lula preso? Eu espero que isso influencie o STJ e o Supremo Tribunal Federal nos próximos julgamentos. Para isso que a gente está torcendo. Já tem um manifesto, a BJD provocou, de 400 grandes juristas defendendo a liberdade de Lula, que foi encaminhada ao STJ. Eu espero que tenha alguma influência, que a gente possa ter um resultado diferenciado agora
em abril, né? Pelo menos torcemos pelo Lula livre. Esperamos que tenha alguma modificação disso. É isso aí. Deixa eu responder. Tem mais alguma pergunta? Se não tem mais nenhuma pergunta, só me resta, gente, agradecer muito. De novo, repito, eu estou nessa galeria bonita aí de tanta gente que veio para cá participar desse projeto. São pessoas incríveis, né, que chegaram aqui, outras que ainda chegarão. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa terra. Eu vim para cá em 92, a primeira vez que eu conheci aqui essa terra. Já passei períodos de férias aqui também. Não vim só trabalhar, não. Também vim curtir aqui essa terra linda. Eu, sinceramente, torço muito para que o governo da Fátima, do Antenor, junto com vocês, dê muito certo. É uma referência importante. Vamos continuar trabalhando muito. Espero que a história de ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, continuar muito junto agora, porque a gente vai precisar, quanto mais junto, quanto mais conversando, trocando, aprendendo. A gente tem muito a aprender, cada momento é um aprendizado novo. Eu espero aprender muito com esse momento e me fortalecer como pessoa, como gente. Meus filhos estão aí também, aprendendo a viver numa conjuntura difícil. Eu espero que esse mundo que a gente vai reconstruindo ou renovando, né? Reinventando, sirva para os meus filhos, para os filhos de vocês, mas para nós também, né? Nós ainda vamos viver muito. E é isso que nós queremos. Um grande abraço, muito obrigada a você, Wellington, a vocês. Reitora, muito obrigado, magnífica reitora, por essa liberdade, por essa alegria. Um grande beijo. Em nome da diretoria do Adurne Sindicato, do Sindipetro RN da Frente Brasil Popular, declaramos encerrado este evento.